Olá, amados irmãos, graça e paz. Hoje eu estou aqui para a gente fazer um apontamento desse livro aqui, ó. O que o presbiteriano inteligente, o que todo presbiteriano inteligente deve saber do nosso historiador oficial da igreja IPB, Alderi Souza de Matos e Adão Carlos Nascimento. Não sei quantos vídeos a gente vai fazer, porque o livro ele é pequeno em sentido de páginas, tem 200 páginas, mas ele tem 28 capítulos. Ele trata de quem somos e de onde viemos, breve história do presbiterianismo, a visão calvinista do Estado e da sociedade, Calvino e o capitalismo, os 5 pontos calvinistas, primeira tentativa de implantação no Brasil do calvinismo, né? A Confissão de Fé de Guanabara, a implantação do presbiterianismo no Brasil, a reconstituição da Igreja Presbiteriana no Brasil, a implantação da Igreja Presbiteriana no Brasil, a estruturação do presbiterianismo no Brasil, nossos símbolos de fé, o sistema presbiteriano de governo, Escritura Sagrada, Deus Pai e a Trindade, Jesus Cristo Filho, o Espírito Santo, né? O que os presbiterianos entendem como Trindade, Jesus e Espírito Santo, a criação do universo e do mundo, capítulos 17, 18, plantação, plano de salvação, garantia da salvação, capítulo 20, Igreja de Cristo, capítulo 21, batismo cristão, capítulo 22, por que não batizamos por imersão, capítulo 23, por que batizamos por aspersão, e capítulo 24, por que batizamos nossas crianças, capítulo 25, a ceia do Senhor, capítulo 26, o cristão e a responsabilidade social, e o capítulo 27, o compromisso do presbiteriano autêntico, e capítulo 28 termina dizendo, e então virá o fim. Bom, esses seriam os capítulos. Eu não sei se eu vou pular alguns capítulos, talvez eu pule um capítulo ou outro aqui, e faça fusão de um ou outro capítulo, senão vai ser 28 áudios, né? E eu acho que não seria para tanto, né? Mas não acredito que seja menos que 10 áudios de 30 minutos para resumir, fazer apontamento desse livro. Se a gente puder fazer em menos, eu faço em menos, mas bom, eu vou pular a introdução e já vou entrar logo no capítulo 1 de quem somos e de onde viemos. Aí ele faz uma breve introdução, mas depois ele começa a dizer assim, quem somos? A Igreja Presbiteriana no Brasil, IPB, é uma federação de igrejas que tem em comum uma história, uma forma de governo e uma teologia. Tem como um padrão de culto e de vida comunitária, bem como um padrão de culto e de vida comunitária. Historicamente, a IPB pertence à família das igrejas reformadas ao redor do mundo, tendo surgido no Brasil em 1859, como fruto do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Sua origem mais remota encontra-se na Reforma Protestante suíça e escocesa, no século XVI. Quando a gente fala de século XVI, a gente está falando de 1500 e alguma coisa. Liderada por personagens como Eurico Zwinglio, John Calvin e John Knox. O nome Igreja Presbiteriana vem da maneira como a igreja é administrada, ou seja, através de presbíteros, eleitos pela comunidade locais. Essas comunidades são governadas por um conselho de presbíteros e esses oficiais também integram os concílios superiores da igreja, que são o presbitérios, os sínodos e o Supremo Concílio. Quanto à sua teologia, a Igreja Presbiteriana no Brasil é herdeira do pensamento da reforma de João Calvino e das notáveis
formulações confessionais, elaborada pela Reforma no século XVI e XVII. Bom, então, sobre o aspecto histórico, a gente poderia dizer que a igreja presbiteriana é uma igreja reformada. Depois, lá na frente, a gente vai falar o que seria uma igreja reformada, né? Ela pertence ao que nós conhecemos como a história do mundo, como igrejas protestantes, que protestam contra a igreja católica, né? Por isso são os protestantes. Mas dentro da linha dos protestantes, a nossa igreja é uma igreja reformada. Depois a gente explica o que seria uma igreja protestante reformada, né? E um dos seus principais, então, articuladores, para nós, os principais articuladores de uma reforma, de uma igreja reformada, que vem de suas origens da Suíça, né, e da Escócia, e depois de Genebra, seria então Zwinglio, John Knox e Calvino. E a igreja ela é conciliar. O que quer dizer com isso? Ela é federada, ela é única no sentido documental, ela não é, a igreja IPB, ela é na sua administração local, ela é exclusiva na sua administração local. Ninguém tem ingerência sobre ela em sua administração local. Mas ela é conciliar, ela obedece às orientações dos conselhos locais e dos conselhos superiores a ela, que é o presbitério, o sínodo e o Supremo Concílio. Então, a igreja ela é democrática porque ela elege seus líderes, que são presbíteros, docente e regente. Docente e regente, que seria o pastor, e regente, que seria os presbíteros que ajudam na administração da igreja e nos seus conselhos. Então, ela é democrática porque ela elege os seus líderes, que são presbíteros. Por isso que a sua administração é presbiterial. Então, por isso que ela é presbiteriana, porque sua liderança, o seu corpo de administração se resume em presbíteros. Então, quanto à sua teologia, a igreja, e a IPB, ela tem o arcabouço teológico de interpretação textual dela a partir de obras e de interpretações das obras de Calvino, que tem uma abordagem reformada da interpretação bíblica e de como deve ser o culto, entre outras coisas. E também ela segue, ela leva em consideração e segue as confissões do século XVI e XVII, sobretudo XVI, 16 e 17, ela leva em consideração as confissões dos seus pares, né, dos cristãos de um certo período, de uma certa localidade, no caso aqui Inglaterra, Holanda e tantos outros lugares, que ao escrever o que cada um cria, né, o que suas igrejas criam, isso foi se criando uma confissão do que se crê. Então foi chamado de confissões. E mais para frente a gente vai ver isso, mas uma das confissões que a igreja adota é a Confissão de Fé de Westminster,
que é uma basílica, né? Onde se reuniram homens de várias igrejas protestantes, e sobretudo na sua maioria reformados, e criaram uma confissão. Então essa confissão lá na Basílica de Westminster se tornou a Confissão de Fé de Westminster. Depois a gente vai ver isso mais para frente. Bem como também os dois catecismos, os dois compêndios que foram criados para ensinar jovens e crianças, né, sobre a fé cristã, que é o catecismo maior e o catecismo menor, que é chamado de breve catecismo. Ali tem respostas, pequenas respostas para dúvidas do cristão sobre vários assuntos concernentes à fé cristã. Então, a igreja ela tende a seguir esses padrões em termos de sua teologia. Quanto ao culto, as igrejas presbiterianas procuram obedecer ao chamado princípio regulador. Isso significa que o culto deve ater-se às normas contidas na Escritura, não sendo aceitas as práticas proibidas ou não sancionadas explicitamente pela mesma. De modo geral, a igreja ela não segue, ela só segue o que está nas Escrituras. Ela não produz modo de interpretação bíblica que não esteja nas Escrituras. Ela tende a apenas compreender, em termos de culto, né, o que está na Bíblia. Há certas igrejas que seguem um padrão de que o que não está na Bíblia não é proibido. Então se faz. O que a Bíblia não proíbe, se faz. Né? Então tem muitas igrejas que seguem esse padrão. Está na Bíblia proibindo? Não. Então se faz. Já a IPB, pelo que eu entendi, pode ser que eu esteja entendendo errado, ela só faz o que está na Bíblia. Ela não faz o que a Bíblia não declara que não pode. Né? Ela não vai fazer algo porque não está nada declarado na Bíblia que não pode. Não, ela só faz o que está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, ela faz. Se não está, ela não faz. Ela segue essa ordem de interpretação. Bom, seguindo, o que seriam então os reformados? A igreja, o presbiterianismo derivou da reforma protestante do século XVI. Quando a gente fala de século XVI, a gente está falando em 1500. Pouco depois do protestantismo começou, eu vou resumir, que é mais fácil essa parte aqui. Ora, o protesto contra as indulgências da Igreja Católica e outras situações, esse protesto se deu antes de Lutero, pelos pré-reformadores. Mas, quando chegou na vez de Lutero, Lutero protestou contra indulgências da igreja, contra vários documentos, súmula papais, entre outras coisas, contra ofertas da igreja para a salvação, culto aos mortos, aí vai. Então ele protestou contra várias situações, e quem se interessar muito pode ler as 95 teses dele, que lá ele tem as 95 questionamentos sobre a igreja. Bom, a sua linha de interpretação textual, teológica, a gente pode chamar que ele seria então protestante, ele está iniciando o protesto. Agora, dentro da reforma da protestante, dentro desse protesto, nasceu as igrejas com uma característica de reforma, de uma tomada de reforma. Por que tomada de reforma?
Porque Lutero, ele não pensou em reformar todos os aspectos teológicos da igreja antiga, da igreja conhecida pela gente como Igreja Católica Romana. Ele apenas questionou e queria uma mudança nos pontos principais que era das 95 teses. E não a mudança total de interpretação teológica sobre o cristianismo a partir de uma visão que a gente acha como errado, que era a teologia católica romana. Bom, então, nos recantos de Zurique, na região da Suíça, quando o protestantismo começou a surgir, surgiu também movimentos, né, levantado por ex-sacerdotes, né, um deles é Eurico Zwinglio, de 1483 a 1531, quando ele morre, que buscou uma reforma no pensamento teológico, de interpretação teológica e de culto. Essa reforma na Suíça, esses líderes e sacerdotes passaram a ser chamados de reformadores, porque eles queriam um total rompimento com tudo que estava errado na tradição cristã, segundo o pensamento deles. Então, essas igrejas que foram formadas nos recantos de Zurique, né, na Suíça, essas igrejas passaram aí também para Genebra, e essa turma que foi se dando o nome de reformadores, né? Então eu vou ler aqui para os amados irmãos. Diz assim: o entendimento de que a reforma suíça foi mais profunda em sua ruptura com a igreja medieval e em seu retorno às escrituras fez com que recebesse o nome de movimento reformado, e seus simpatizantes ficaram conhecidos simplesmente como reformados. Inicialmente, o movimento reformado esteve mais ligado à pessoa de Zwinglio. Porém, com a morte prematura deste movimento, veio a associar-se com o seu maior teólogo daquela geração, que era o francês John Calvino. Então, o grande expoente do pensamento de reforma, de mudança de toda a teologia errada que havia na Igreja Católica Apostólica Romana, estava exatamente na reforma da Suíça. A grande reforma. E assim que Zwinglio morreu, quem se tornou o expoente desse pensamento, de uma retomada de um pensamento cristão, sob uma ótica de uma visão mais do cristianismo primitivo, apostólico, sem a influência da tradição cristã da igreja, e sem influência de interpretações teológicas, mas puramente se fixar ao que as escrituras diz apenas, e toda essa busca da reforma da teologia e do culto, ela estava na mão de Zwinglio e dos seus simpatizantes. Quando ele morre, isso tudo passa a ser canalizado em Genebra pela figura de João Calvino, que também tinha um pensamento muito parecido com o Zwinglio, né? Na sua maioria, um pensamento focado numa mudança total de interpretação teológica, né? Sobretudo dos conceitos errados da Igreja Católica Apostólica Romana, e mudança também total dos princípios de culto. Não, um exemplo
clássico é a questão de não entender que nós somos sacerdotes, e sim aqueles que levam a palavra, e não que somos representantes, sumos sacerdotes. O único que seria o sumo sacerdote para representar o homem a Deus é Jesus, e não o oficiante. Essa é uma grande mudança. Então Calvino ficou conhecido, e eu vou terminar, ele ficou conhecido pelas as suas escritas, mas a escrita mais célebre de Calvino foi a instituição da religião cristã. Esse é o nome, o título do livro dele, que foi depois dividido em várias partes, ou Instituta, que é mais conhecido por nós hoje, a Instituta de Calvino, que passou por várias revisões e foi se acrescentando vários outros temas dentro dela, da Instituta. Tem um livro aí que até fala sobre essa questão. Então, houve várias reformas. Mas qual é a grande... Qual é o grande temático? Quais são os grandes temas da Instituto de Calvino? Os grandes temas do Instituto de Calvino é falar sobre o Deus Criador, que é preservador e redentor. É falar sobre a soberania de Deus. Então, o eixo da teologia calvinista, né, que vem de Calvino, é sobretudo o pensamento da soberania de Deus. E então o presbiterianismo ele foi adotado pelos reformados nas Ilhas Britânicas, que é Escócia, Inglaterra e Irlanda. Então são essas três ilhas, Escócia, Inglaterra e Irlanda, que os reformadores foram espalhando seu pensamento da igreja. O sistema presbiteriano, o que ele entende? Ele entende o seguinte, que o governo da igreja, a igreja é governada por presbíteros eleitos pela comunidade e unidos em concílio. Significava um governo mais democrático e autônomo em relação aos governos civis. Foi o que a gente já tinha dito. Então, esse é o governo do pensamento reformador que ficou conhecido. Logo, então, daí, a partir dessa convicção que eu falei, então é o seguinte, daí resulta-se uma distinção importante. Todo presbiteriano é, por definição, reformado. E, em teoria, calvinista. Por definição, todo presbiteriano deveria ser reformado. Ter os pensamentos reformados. Né? Tudo aquilo que eu disse, mas a gente vai depois ao longo dos vídeos falando. E por teoria, a sua teoria deveria ser calvinista. Porém, nem todos os calvinistas são presbiterianos. Por exemplo, nós temos batistas calvinistas. Né? Então, a editora Fiel, ela é calvinista. Então, e a editora Fiel é batista. Então, um bom exemplo é a Inglaterra do século XVI e XVII. Quase todos os protestantes ingleses naquela época eram calvinistas, mas muitos deles não aceitavam o sistema de governo presbiteriano. Então também tem essa questão, porque o calvinista na sua base, ele é calvinista no seu sistema de governo e interpretação teológica, né? E também no seu bojo teológico, no seu modo de interpretação teológica, é da ordem da busca da reforma. Então, seria isso. Eu vou, para concluir, para terminar, vou ler a conclusão do autor. Em conclusão, ao dizermos que somos reformados, calvinistas e presbiterianos, ficam implícitos outros dois elementos igualmente importantes da nossa identidade, que nos lembra que não estamos sozinhos na caminhada. Somos cristãos e somos evangélicos. Se, de um lado, devemos valorizar a nossa herança, de outro, não devemos nos tornar exclusivistas.
lembrando que o corpo de Cristo é maior que o movimento ao qual estamos ligados. Então, achei interessante aqui, vou terminar, já está em 25 minutos, que é o seguinte, nós como herança, nós somos calvinistas, mas nós também somos cristãos, e por isso os nossos princípios são cristãos, e o princípio cristão é antes do calvinismo, e também somos chamados evangélicos. Evangélicos em que sentido? Porque seguimos os evangelhos. Todo aquele que segue o evangelho, por definição, ele é evangélico. É claro que no mundo de hoje e na nossa cultura, isso tem sido destruído, né? Tem muito evangélico que não segue o evangelho. Né? Então, mas quando um reformado, um calvinista é identificado como evangélico, ele tem que entender que ele está sendo identificado como alguém que prioriza a verdade dos evangelhos. Um abraço para os amados irmãos, faremos os outros vídeos. Desculpe por ser 25 minutos, nos próximos tentarei ficar em 20. Um abraço.